O que fazer quando uma má notícia bate à tua porta? Dá uma sensação horrível. Alguns sentem até transformações no seu organismo. O que fazer quando uma má notícia vem à tua porta? Nós estamos vivendo isso. E a má notícia se chama coronavírus, Covid-19. Esse vírus dos infernos que está ceifando vidas em todo o mundo. Ele não separa cor, não separa status sociais. Ele está destruindo, deixando o mundo todo com medo. As pessoas estão com medo, tanto que nós não podemos nem nos tocar mais. Que péssima notícia. Mas no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, conta a história de um rei chamado Josafá, que naquele dia teve uma péssima notícia. No capítulo 20, no versículo 2, diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Ó rei, se prepara. O teu reino vai ser atacado. Querem tomar do teu reino. Querem destruir o teu exército. Querem destruir o teu povo. E quem são eles? São os moabitas, os amonitas e os neumitas. Sendo que os moabitas e os amonitas eram parentes distantes desse povo de Israel. O rei Josafá, ele é rei sobre o reino de Judá, sabendo que Israel agora tinha sido dividido em 2 reinos. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. E Josafá, por volta do ano 873 até o ano 849 antes de Jesus, ele está ali, liderando aquela nação de Judá. E ele recebe aquela grande e má notícia: eles querem te destruir. E o que acontece com Josafá? Nós vamos entender que a primeira coisa de uma má notícia é que o rei Josafá sente algo muito comum. Ele sente medo. O texto diz que Josafá teve medo, versículo 3, teve medo. Queridos, nós precisamos entender que o medo não é algo ruim. O medo muitas vezes nos faz preservar a vida, e sentir medo é normal. E sentir medo às vezes pode ser até benéfico. Muitas vezes o medo preserva a vida. Ele foi tomado de um grande medo, e é no medo que esse rei se leva a tomar uma atitude. O que o medo faz? O medo não faz ele entrar para dentro do quarto, o medo não faz ele ficar tão somente desesperado, não. O medo faz tomar uma decisão. É no medo que nós tomamos algumas decisões importantes em nossas vidas. E a decisão que ele tomou foi buscar ao Senhor. O texto diz: e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Qual a vantagem do medo? O medo nos leva a buscar a Deus. Quantas pessoas têm buscado a Deus agora por causa desse vírus? Pessoas que já nem tinham tanta intimidade. Agora dizem: se Deus não abençoar, se Deus não nos ajudar, né? As pessoas estão mais propensas a ouvir a voz de Deus em meio ao caos desse vírus. É no medo que nós reconhecemos o senhorio de Deus. É no meio do medo o povo se levou a unir. O texto diz aqui que no versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro a Deus. Então todo o povo esqueceram as suas diferenças, esqueceram os seus partidos políticos, as suas ideologias políticas, se uniram para buscar a face de Deus. O medo daquela destruição, o medo daquele ataque levou o povo a se unir. Que possamos também nos unir, deixando de lado as nossas ideologias, deixando de lado aquilo que só tem a ver conosco, e nos unirmos com um bem maior, que é buscar a presença de Deus. O medo nos faz então, versículo 6, a entender que Deus tem toda a força, que Deus tem todo o poder, que Deus está no controle, que Ele que tem o senhorio de tudo. Tanto que Josafá, ele diz no versículo 6, ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és Tu Deus dos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos do povo? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. O medo fez o rei reconhecer, mas também lhe trouxe à memória quem era o Deus daquela nação. E a pergunta que eu te faço, meu querido e minha querida: quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? O medo nos fez entender que eu tenho que procurar quem tem toda a força. Nós vemos que somos limitados. Versículo 12 vai dizer assim: não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão, e nós não sabemos o que fazer. Olha a situação daquele rei. Ele olha para o seu povo, ele olha para o seu exército, ele olha para si mesmo, dizendo:
Não tem força. Nós não somos fortes o suficiente. Não sei o que fazer. Estou perdido. Você já passou um momento disso na sua vida em que você olhou e falou assim, não sei o que fazer. Sinceramente, não sei o que fazer em relação ao meu casamento. Não sei o que fazer em relação aos filhos. Não sei o que fazer em relação ao emprego. Não sei o que fazer em relação à saúde. Não sei. Mas Deus tudo sabe. E Ele está no controle. Ele tudo está observando. Mas Ele requer de nós que nós tenhamos algum tipo de atitude. E sendo limitado, o versículo 12 vai nos fazer olhar para cima. Então ele olha para cima e suplica, e aí vai começar uma mudança de uma situação. No versículo 14, Deus envia ali um profeta chamado Jaziel, porque o Espírito de Deus é sobre esse profeta. E esse profeta então vai levar um recado de Deus para o rei. Sabe por quê? Deus ouviu a oração do povo. Ali o texto vai dizer que as famílias se uniram. O rei se uniu. Era um só a boca, era um só clamor, era um só pedido. Deus, socorra-nos, nós não sabemos o que fazer. E Deus, sendo todo amor, Ele ouve a oração. E ao ouvir a oração, Ele envia aquele profeta para dizer alguma coisa. Olha, deixa comigo. Vamos ver um pouquinho? Lá no versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, e disse, dai ouvido todo o povo de Judá e moradores de Jerusalém. Não temais. Não temais. Não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Agora que vocês me entregaram o controle da vida de vocês, agora que vocês chegaram à conclusão que realmente não tem força, não sabe o que fazer, deixa que eu vou cuidar disso para vocês. Querido, Deus quer cuidar da sua vida, de todas as áreas da sua vida, inclusive da sua área de saúde, que você está tão preocupado com o coronavírus. Deus tem o poder de nos preservar a vida, de nos livrar do mal. É preciso que a gente volte a buscar a Deus com inteireza de coração. Então Deus assume esse controle e Ele vai dizer assim, eu sou convosco. No meio disso tudo, a fé daquele povo, de Josafá, ela vai ser uma fé diferente. Olha bem no versículo 18, ele vai dizer o seguinte, olha, você deve crer, mas crer numa situação diferente. Crer adorando a Deus. O texto vai dizer, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O exército está vindo, os amonitas, os moabitas e os meunitas estão vindo aos milhares. O mal não deixou de existir. O mal está atacando, assim como esse vírus ainda está atacando. Mas em meio àquele risco do mal, sabe o que o povo faz? Adora ao Senhor. Já louva a Deus pela vitória mesmo antes de conquistá-la. Porque agora é fé. Hebreus 11 diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E eu espero que esse momento vai passar, que a crise que está chegando vai passar, porque Deus está no controle, meus queridos. Precisamos ser um só coração a orar, Senhor, cuida de nós, tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia de todo governante, do vereador ao presidente da república, dê sabedoria a esses homens. Não deixa que venham politizar esse momento. É momento de união, é momento de um povo em um só coração. Quando nós buscamos a Deus, Ele ouve o nosso clamor. Então eles começam a louvar a Deus, e até no versículo 22 vai dizer assim, crede, no versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Hoje é lavar a mão com álcool gel, água e sabão, colocar máscara, ficar dentro de casa. Será que isso tudo mesmo é segurança? Se esse vírus vem pelo ar, não sei, é somente pelo contato? Será que tudo que estão nos falando a respeito desse vírus é verdade? Será que não tem mais coisa? Será que estamos seguros em algum lugar? A minha segurança vem do Senhor. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas, aqueles que falam da parte de Deus, e prosperareis. Olha bem, não é somente crer, além de estar seguro, além de sermos livres, ele diz que nós vamos prosperar ainda. É o que está dizendo aquela nação que serve para nós. Aquele que crê, ele está seguro e ele mantém-se firme
e prospera ainda por cima. Enquanto estamos louvando, Deus está trabalhando. E no versículo 23 vai mostrar então que aquelas nações de repente não se sabe o que houve no meio daquele exército que vinha atacar e começaram a brigar um com o outro e se mataram. Não precisaram levantar uma espada o povo de Judá. Deus os confundiu e eles se autodestruíram. Mas é interessante que nessa autodestruição, a economia, que é uma preocupação muito grande agora com a nossa economia, a economia daquele povo vai melhorar. Por quê? Aquele povo vinha de saques, vinha de outras guerras. Aquele povo estava carregando joias, ouro, carregando muitas coisas. E o texto diz, no versículo 24: Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos. Quando o exército de Judá vai para a guerra, pensando que Deus vai dar super força, super poderes a eles para destruir o inimigo, Deus já tinha destruído o inimigo ali, só tinha corpo. Então vieram o rei Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Deus supre toda a nossa necessidade. Nunca vi um justo mendigar o pão, meu querido, minha querida. Firma a tua fé em Deus. Firma a tua fé em Deus e prosperareis. E o povo então se alegra e vai essa coisa, sabe, de o medo ter acabado, porque Deus entrou em ação. Eles voltam alegres. E voltam para onde? Para a casa de Deus. O texto no versículo 28 diz: Vieram para Jerusalém com alaúdes, que é um instrumento dos músicos da época, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Mas lá no texto antes, ele vai nos lembrar no versículo 9 assim, olha bem: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, naquela época já tinha medo de peste também, ou fome, que nós também temos medo, nós nos apresentaremos diante de ti nessa casa, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti da nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Dá uma voltada lá no versículo 9 do capítulo 20 de Crônicas. Essa promessa é para nós também hoje. Olha, se algum mal te sobrevier, vá à casa de Deus. Vá à casa de Deus. Se congregue com outras pessoas. E busque a solução no Senhor. É na junção, é na comunhão entre as pessoas que nós teremos essa grande vitória. Queridos, a grande realidade é que essa pandemia está nos ensinando o valor da comunhão. Avós sentem falta dos netos, pais sentem falta dos filhos. Quantas pessoas queridas que não podemos abraçar nesse momento. Algumas cidades estão até fechadas. Se alguns dos nossos queridos morrerem, nem no seu velório podemos ir, porque não tem velório. Então nós pensamos quanto tempo nós perdemos correndo atrás do ouro, dando valor a outra coisa e esquecendo que a comunhão é algo tão gostoso, tão necessário. O que adianta todo o dinheiro no banco nesse momento? O que adianta o seu carrão? O que adianta ter coisas e agora pode se perder da noite para o dia. E o que nos resta? Senão a fé em Deus. A esperança que se renova no Senhor. Antes da pandemia vivíamos como o dia de Ló, cada um cuidando dos seus próprios interesses, sem comunhão entre os irmãos. Mas hoje nos sobra tempo e não podemos ter essa comunhão. Ao passar essa pandemia, que possamos ser como o povo aqui de Judá, que possam celebrar em comunhão com outras pessoas. Assim como nos unimos em oração pedindo ao Senhor, passe logo essa pandemia, que nós possamos depois, juntos, celebrarmos a vida que Deus tem nos dado, a vitória que Ele vai nos dar. E qual é a vitória? Nos manter vivos, com esperança, saudáveis na nossa mente, não deixando que a tristeza tome conta do nosso coração. Queridos, veja menos televisão, leia mais a palavra de Deus, leia as promessas de Deus que tem. Deus tem mais de 365 promessas na Bíblia que servem para o dia de hoje. Que tal você começar a procurá-las? Meus queridos, você tem medo? Eu tenho. Mas o meu medo eu deposito aos pés da cruz. Porque Jesus continua sendo Deus conosco. Emanuel. Assim como Josafá teve medo, mas ele não viveu no seu medo. Ele dispôs o seu coração a buscar ao Senhor, a jejuar. O jejum
Era algo muito comum no tempo de crises no Israel antigo. Havia algum mal, algum medo muito grande, o povo se unia, jejuava, porque no jejum eu me abstenho de alimento físico para que eu possa separar um tempo maior de intimidade com Deus. E até isso estão querendo politizar, até o jejum querem politizar. O jejum é bíblico, o jejum é para nos aproximarmos de Deus. Vamos jejuar, vamos separar um tempo de qualidade com Deus. Jejue, meus irmãos, pelos profissionais da saúde, pedindo a Deus que abençoe, que livre-os da morte. Jejue pelos nossos governantes, do vereador ao presidente da República. Jejue para que tenhamos dias de paz, para que a morte através desse vírus não entre nos nossos lares. Sabe por quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio na oração, por isso eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, onde essa pessoa estiver vendo esse vídeo, que ela possa separar um tempo e buscar a Tua presença e ser tomada por uma segurança, uma esperança sobrenatural no Senhor. E assim como Josafá, nós possamos Te buscar, ao alcançarmos a vitória, possamos celebrar junto com outros irmãos o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Deus, em nome de Jesus, nos permita que muito breve, possamos estar todos juntos na Tua casa, casa de oração, celebrando a vitória que vem do Senhor. Essa é a minha oração e a faço em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Confie, ore e celebre, porque a vitória já está chegando em nome de Jesus. Aqui é o pastor Odilon Rezende, abençoando a tua vida com porções da palavra de Deus. Deus vos abençoe.